Bom dia, irmãos, paz e graça. Bom dia aos irmãos que estão em casa. A gente vai dar sequência à nossa EBD, hoje falando sobre a obra do Filho de Deus, expiação, redenção. Vamos conversar um pouco e, se Deus quiser, tentar elucidar algumas situações aqui que parecem um pouco mais complicadas, mas que, na verdade, à luz das Escrituras, não são tão complicadas assim. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade e graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá a saúde, é quem nos dá energia, Deus, para podermos levantarmos, para podermos sair da nossa cama, para estarmos aqui nesse lugar. Nós te agradecemos poderosamente porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. A obra do Filho de Deus, né? Eu fiz um resumo para a gente conversar um pouco, né? Acho que o João colocou lá, o resumo está ali. Mas eu fiz um outro resumo mais interessante para a gente ir dando e pegando assim os pormenores, né? De tudo que a gente vai falar aqui, desse desdobramento, né? Do que falar um pouco o que é expiação e os desdobramentos da expiação e a importância da expiação para a gente, né? Algumas situações contrárias também. A gente vai falar aí. A expiação é a morte do Filho encarnado na cruz e o que esta morte realizou, né? Porque a gente começa falando sobre a obra do Filho de Deus e depois passa para a expiação, né? Porque, segundo os teóricos, né, a obra de Deus é isso. É o que ele realizou na cruz, né? Por isso não, muitos nem falam as obras do Filho de Deus, né? Podemos falar, mas a obra do Filho de Deus é isso, a expiação. Foi para isso que ele foi trazido a esse mundo pelo Deus Pai, né? Para que a gente pudesse ser salvo por ele. E para ser salvo por ele, precisaria passar por essa situação que é a expiação. E a gente vai ver os desdobramentos disso, né? Na semana passada a gente falou sobre os ofícios de Cristo. Entra na obra do Filho, ela entra, né? Porque o que é que acontece? Jesus ali, ele cumpre, né? As profecias ou a demanda acerca de reunir em uma pessoa só aquilo que no Antigo Testamento era designado a indivíduos diferentes, né? Que era o ofício de profeta, o ofício de sacerdote, o ofício de rei, né? Jesus então reúne tudo nele mesmo, né? E isso profeticamente se cumpre no ministério dele, né? Mas isso é parte intrínseca da expiação, de certa forma. Por quê? Porque Jesus precisava, ele deveria reunir nele mesmo esses ofícios, né? Porque isso cabia ao Messias, ao Salvador. Deveria reunir nele mesmo esses ofícios para cumprir o seu ministério terreno, o que acabaria com a morte dele na cruz. Em essência, essa morte na cruz é o que nos traz a redenção, é o que nos traz a salvação. Então a obra primaz é essa, né? É a expiação. Então assim, a obra de Cristo são suas realizações de sua vida para obter a nossa salvação, incluindo o quê? A sua morte na cruz, né? E o que essa morte realizou? Então isso é o que a gente chama de expiação. Por que isso acontece? Porque diante da pecaminosidade humana, era indispensável que houvesse um sacrifício para evitar a condenação eterna. Tá certo? Porque havia uma condenação eterna, porque o pecado impunha sobre o homem essa condenação. Hoje eu estava conversando de manhã com o João, falando sobre a síntese do evangelho, né? Às vezes a gente fica assim, sabe, de manhã cedo, tu acorda, vai tomar um café e começa a pensar sobre algumas coisas, né? De vez em quando vem algumas coisas na tua mente. E eu estava lembrando do versículo 6, 23 de Romanos, que diz que, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu estava falando para o João, isso aqui é a síntese do evangelho, olha só, né?
O salário do pecado é a morte, é a má notícia, né? Os homens vão morrer por causa do pecado, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, que é o resgatador, o, o Salvador, né? Ou seja, houve a necessidade de que alguém viesse resgatar o homem que estava indo para o inferno, né? Então, a obra de Cristo na cruz, né? O Antigo Testamento, ele baseado nas alianças antigas, né? Dizia que era necessário aos homens sacrifícios, tá certo? Sacrifícios expiatórios também, né? Vocês já ouviram a expressão bode expiatório? Ah, aquele cara é o bode expiatório do governo, aquele cara é o bode expiatório do clube, e não sei o quê, né? Ou seja, é aquele que leva sobre ele a culpa, né? Era isso que acontecia lá no Antigo Testamento, né? E acontece ainda na religião judaica, ainda acontece na religião judaica, né? Que é o quê? Traziam um animal, né? Num período lá do ano, um bode. Então o sacerdote transmitia o pecado daquela pessoa para o bode, com imposição de mãos, e soltava esse bode para que ele fosse embora para o deserto. Ou seja, ele levava o pecado do homem, né? Então, ou seja, ele fazia expiação pelo pecado daquela pessoa, tá certo? Ele era culpado no lugar, né? Ele recebia sobre ele a punição, né, pelo pecado daquela pessoa. Então foi isso que aconteceu com Jesus, né? Então, sacrificavam animais e tal, né? Mas dado o advento de Cristo, né, a vinda de Jesus, esses sacrifícios eles foram inutilizados, ou seja, eles não têm mais nenhum tipo de valor, né, e nada acontece em relação à salvação do homem agora por sacrifício de animais, né? A gente ainda vê isso muito nas religiões afrodescendentes, né? Também, né? É uma coisa bem interessante para quem conhece pouco acerca das religiões afrodescendentes. Ela é muito, muito baseada nas religiões orientais, né? Muito, em alguns aspectos, principalmente a parte dos sacrifícios. E o panteão, principalmente do candomblé, que é a matiz original, né, pura, ela é toda baseada no panteão grego, ou panteão grego baseado nela, né? Então, quando a gente olha lá, a gente vai ver que o panteão do candomblé, ele é bem, ele é muito, não é que é muito, ele é igual ao panteão grego, né? E as questões de sacrifício muito parecida com as religiões da Mesopotâmia, né? Porque os próprios judeus também, né, inseridos naquele contexto, trazem, né, elencam essa situação de sacrifícios e tal. Claro que ali ordenado por Deus, né? A gente acredita que ordenado por Deus para que fosse algo didático, né? O povo não prestava muita atenção, mas aqueles sacrifícios eram coisas horríveis. E Deus estava tentando mostrar para eles o que o pecado representava, né? De certa forma. Alguém precisava pagar por aquilo, né? E isso vai fazendo uma alusão, então, até Cristo, né? Então, com o advento de Cristo, esses sacrifícios provisórios, essas coisas, essas expiações limitadas ali, né? Elas acabaram, né? E se a gente pensar, né, existe uma expressão que é bem interessante em relação a quando a gente fala sobre expiação, substituição na cruz, né? É a substituição penal. O que é a substituição penal, né? Ela é a essência nuclear da morte de Cristo. Porque existe uma morte que é uma morte penal. O que é uma morte penal? É aquela morte que condena. Tá certo? Por isso a essência do evangelho que eu falei, o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte eterna. Por isso que na outra parte do versículo ele diz, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Porque ele está fazendo o quê? Um contraponto com a primeira parte. O salário do pecado é a morte. Não precisa dizer que é a morte eterna, porque quando eu vou para a segunda parte, ele diz, se o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
É porque essa morte também é uma morte eterna, que é o que a gente chama de morte penal, uma morte que apena o homem, né? Ou seja, que o tira da presença de Deus, né? Então, bem no núcleo, no centro, no cerne da morte de Cristo, está essa substituição penal, né? O próprio Greg Allison aqui, ele faz ele resume, né, algumas sentenças aqui para a gente entender um pouco a substituição penal, né? Essa substituição, ela está afirmado que na santidade de Deus. Então, a expiação, para haver essa substituição, né, precisa estar firmada nessa santidade de Deus. Ou seja, vamos dizer assim, nessa separação de Deus do mal. Para que houvesse expiação e para que essa substituição ela pudesse acontecer na cruz, né, quem fosse até a cruz precisava ser santo, irrepreensível. Por isso precisava ser Deus, né? Porque não existe nenhum homem que é santo e irrepreensível, no sentido, vamos dizer assim, essencial do homem. Não existe. Em essência, nenhum homem é bom, né? Nenhum homem é bom em essência. Por quê? Porque recebeu essa transmutação, essa, vamos dizer assim, essa imputação do pecado já no nascimento dele. Tá certo? Então a expiação ela é firmada na santidade de Deus, sendo ele totalmente santo, exceto que odeia e que ele pune o pecado. Então isso requer uma substituição penal, requer a expiação em si, né? A expiação também ela é uma obra de objetividade e não de subjetividade. Por quê? Porque a expiação de Cristo foi realizada por meio da sua morte, né? Ele realizou ela por meio da sua morte. Ele não simplesmente pensou em fazer, né? Ele fez, né? Então ou seja, é objetiva, não é subjetiva. Talvez, pode ser, quem sabe. Não, ela é objetiva, porque ele fez, ela aconteceu. Ponto, né? A penalidade pelo pecado deve ser paga, né? E na sua integralidade. Então, na sua integralidade, ou seja, Jesus vai à cruz, nos substitui, leva sobre ele a culpa do pecado. E nos aspectos salvíficos, né, ele vai nos levar, vai fazer com que nós, em algum momento, né, em algum momento da nossa existência, não da nossa vida terrena, né? Ou seja, então na própria glorificação dele nós seremos glorificados também. Então o que ele quer dizer com a expiação? Ela foi integral, né? Ela foi integral porque a salvação que ele nos dá não é só a salvação da morte eterna em si, né? Mas nós seremos glorificados, nós seremos transformados, nós seremos mudados. E isso já começa agora. O vislumbre que nós temos dessa transformação e dessa mudança é agora, né? A partir do momento que nós somos salvos, então ele salvou a nossa vida da morte eterna e nos deu a capacidade de buscarmos o quê? Santidade, de então sermos livres do poder do pecado, né? Sermos livres da influência do pecado, e um dia nós vamos ser livres totalmente do pecado em si, da presença do pecado. Isso vai acontecer ou quando a gente morrer, né, irmos para a glória com o Pai, ou então quando ele voltar e sermos nós transformados, né, glorificados e tal. Então a morte é integral, ela trouxe integralidade, né? Uma outra coisa que a substituição penal mostra para a gente, né, é que nenhum pecador pode pagar pelo seu pecado e ser salvo, né? Aqui a pena aplicada é o contrário da salvação, ou seja, a morte, né? Nenhum pecador pode pagar por seu pecado. Não tem como. O pecado, ele trouxe sobre a gente uma marca, né, que nos distingue dos outros seres criados. Por quê? Porque ele colocou na gente uma sentença de morte.
que atinge a criação, sem dúvida. Entende? Mas a criação, ela só foi atingida, ela só foi denegrida, ela só foi degenerada por causa do homem, por causa do pecado do homem. Não foi porque um animal pecou e a natureza passou a ser, a criação como um todo passou a se degenerar. Não, foi porque o homem pecou. Foi o homem que trouxe essa sentença sobre todo o resto da criação. Tá certo? Sendo assim, o homem não pode pagar pelo pecado. Ele não tem condições nenhuma de fazer isso. Por quê? Porque o pecado, como eu disse, trouxe essa mancha, essa marca, né, que não pode ser removida que não pode ser removida por qualquer coisa que eu faça. Eu não consigo remover o pecado de mim seguindo regras, por exemplo. Porque isso é essencial, é ontológico, está em mim. Né? Tanto é verdade que mesmo Cristo, morrendo na cruz e levando sobre ele a culpa pelo pecado, aquilo que me condenava e me jogava no inferno, eu continuo pecador. Eu continuo pecando. Entende? Eu continuo pecando. Por isso que é interessante a gente pensar na expiação como algo eterno, ou seja, como algo que não tem começo e nem fim. Né? A expiação, a morte de Cristo vicária na cruz, ela é uma coisa atemporal. Por isso que é interessante. Entende? Porque o Senhor ele morreu pela culpa do meu pecado passado, presente e futuro. Entende? Por isso que é atemporal. Ele levou sobre ele tudo o que eu fiz, faço e o que farei. A culpa. Porque se não fosse assim, o que aconteceria? Jesus teria que vir e morrer de novo. Todo dia, porque todo dia o homem peca. Então, para salvar, por exemplo, o Wagner, Jesus teria que vir e morrer pelo Wagner, porque eu pequei naquele dia, né? Eu sou um pecador por essência, né? De nascimento, como é que chama? Eu estou num estado de pecado. Eu nasci num estado de pecado. Né? Então a culpa por esse estado de pecado foi levada sobre Cristo. As minhas ações de pecados mostram o quê? Que eu ainda permaneço pecador. Mas não sou mais culpado por eles agora, porque quem é culpado por eles é Cristo Jesus. Então, como cristão, o que acontece? Tendo essa consciência de que fui salvo por Jesus, a luta do homem salvo é que ele aplaque esse poder do pecado sobre a vida dele com as ferramentas que Cristo coloca na mão para que isso aconteça. Entende? Então isso vai se tornando diminuto na minha vida, vai se tornando menos frequente. É ser livre do poder do pecado. O pecado não tem mais influência, ou não tem a influência total sobre mim. Aquele pecado original, né, ele foi meio que aplacado na cruz. Ele perde o poder sobre mim. Entende? Dado as ferramentas que Cristo coloca na minha mão para buscar a santidade, para buscar essa separação do pecado, esse entendimento, né, do pecado. Eu vou pecar ainda? Sim, sem dúvida alguma, nós vamos ter ações de pecados, porque esse poder, ele foi aplacado, mas ele não foi extinguido. Tá certo? Então é isso que a gente precisa ter na nossa mente aqui, né? Somente Deus pode pagar pela penalidade imputada pelo pecado aos homens e assim resgatá-los do pecado, né? Então, diante disso, seria necessário que ele mesmo participasse da natureza humana, o que vimos na encarnação de Jesus, né? Então, para que esse pecado fosse imputado nele, olha só que coisa interessante. Ele precisaria participar da nossa essência, da nossa natureza humana. Então, por isso Jesus precisava ser homem, né? Precisava ser homem completo, para que pudesse participar dessa natureza. E uma coisa que eu digo, acho que a gente conversou já sobre isso, né? Jesus podia pecar, né? Ou ele não podia pecar. E aí a gente vai lá para aquela situação de que ele sendo Deus, não tinha possibilidade de pecar. Não haveria possibilidade. Tá, mas então por que as tentações? Porque as tentações imprimem sobre o homem uma força medonha, não é? Imprime uma força gigante. Então o que eu digo às vezes para as pessoas quando elas perguntam, por que então ele foi tentado? Justamente para sentir sobre ele a força
da tentação, a força que ela imprime. Eu acredito que Jesus sentiu isso, ele sentiu a força que o pecado imprime sobre o homem para destruí-lo. Então o entendimento de Cristo está nisso. Por isso as próprias Escrituras dizem, que não virá sobre vós tentação a qual vocês não podem resistir. Porque da mesma forma que a tentação chega, também há uma válvula de escape. O que a gente aprende o que a gente aprende com as tentações de Jesus? Ela imprimiu força sobre ele. Ela imprimiu força. Ele pôde sentir, na minha opinião, ele pôde sentir o poder do pecado, sendo ali imprimido sobre ele pelo próprio diabo. Então, acho que é nessa situação em que ele se compadece de nós. Porque ele sentiu isso, ele percebeu isso, a força que o pecado imprime. E aí, por que eu falo sobre isso? Porque quando a gente vai lá para o Getsemane, que Jesus está orando, ele não está orando para escapar da cruz, porque ele foi enviado para isso. Esse era o plano, sempre foi o plano. Mas ele nunca havia sentido o gosto do pecado. E na cruz ele sentiria. Na cruz, sobre ele, havia o pecado dos homens. Ali, pela primeira vez, ele sentiu o Deus Santo, o Cristo Todo-Poderoso, sentiu o pecado dos homens. Então, eu acredito que aquela angústia que Jesus sentia no coração era isso. Era a angústia por receber sobre ele o pecado dos homens. Outra coisa, uma outra afirmação é: o Deus, homem, Jesus, o Cristo, pagou pela penalidade imputada aos homens. Tendo ele nascido de uma mulher, abrangendo em uma única pessoa as duas naturezas, humana e divina, foi condicionado a pagar o resgate para encerrar a expiação, para pagar o resgate. Recebeu nele essa penalidade que era imputada aos homens por Adão, foi colocado sobre Cristo. E aí a necessidade de que ele tenha nascido de uma mulher e sido gerado no ventre humano para que pudesse receber sobre ele a penalidade que era merecida somente pelos homens. Nós merecíamos essa penalidade. Ou seja, depois do pecado de Adão, a humanidade rumava para o inferno, para a morte eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado nós estávamos indo para o inferno. Mas lá em Gênesis, logo após a queda, o próprio Deus promete o resgate. Promete esse resgate. E a humanidade passa, os remanescentes, aqueles que criam em Deus e na sua palavra, ansiavam por esse resgate o tempo inteiro. E esse resgate veio quando Jesus ele nasce, então. Então a expiação ela deveria ser efetuada da maneira que ela foi. Todos os pontos e princípios da substituição penal, todos os pontos e princípios que a expiação abrange, e aí a gente vai ver que a expiação ela abrange pelo menos aqui 5 princípios básicos, que nos auxiliam assim a compreender um pouco mais o que foi a expiação, mas no cerne está essa substituição. A gente vai ver que alguns teólogos, até bem conhecidos aí, eles vão no caminho contrário, nessa questão da substituição. Eles acham que, em suma, assim, não vou nem entrar muito no mérito da questão, mas eles acham que essa questão de substituição é meio que conto de fadas, assim, tipo, Jesus ele morreu na cruz para dar exemplo aos homens, de como eles devem se comportar e mostrar para o homem o quão horroroso é o pecado, mas ele não fez essa substituição. Isso agora é com a gente, Mas aí é assunto para outros dias. A expiação ainda consiste em 5 aspectos distintos, que a gente vai falar, que é a propiciação,
a expiação purificadora, a redenção, a reconciliação e a vitória cósmica, né? Então vamos lá, João. Então a natureza da expiação, a gente já falou bastante aqui, né? E aí a gente vai ver essas 5 perspectivas, né? Acerca, então, da expiação, né? O que é a propiciação, né? A propiciação significa, em termos abrangentes, que a morte de Cristo aplacou a ira de Deus contra os homens pecadores. Isso em suma, né? Então, aí no núcleo da propiciação, né, encontra-se a justiça retributiva. O que é essa justiça retributiva, né? Ela consiste em que Deus, sendo justo, tem de punir total e cabalmente o pecado. Isso aconteceu de forma completa quando ele, o Deus Pai, aplica misericordiosamente essa punição, derramando a ira dele sobre o filho dele. Então isso é a propiciação, né? A propiciação é um sacrifício oferecido para... A gente vai ver, né, lá no Antigo Testamento, né, que a tampa da arca lá funcionava como o objeto que recebia o sangue da propiciação, né, que era o quê? Eram sacrifícios oferecidos, né, para aplacar a ira de Deus contra o homem, contra o pecado. Uma coisa que a gente nunca pensa acerca dos atributos de Deus é que Deus é irado. É que Deus se ira contra o pecado. O salário do pecado é a morte. Não, Deus é amor, é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é justo, que Deus cumpre a sua palavra, que Deus cumpre as suas promessas, que Deus cumpre os seus pactos, que Deus cumpre as suas alianças, que Deus é imutável, que Ele não é mentiroso, que Ele não é homem para que minta, que Ele não é homem para que se arrependa. Aquilo que foi outorgado por Deus acerca da condenação do homem, cabalmente vai ser efetuada. Então a ira de Deus, a Bíblia fala, está sobre quem? Os filhos da desobediência. Isso está lá no Novo Testamento. Sobre os filhos da desobediência pousa a ira de Deus. Deus se ira contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. E uma coisa mais interessante que pouca gente tem coragem de dizer, é que Deus se ira contra o agente do pecado. Alguns dizem assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador, né? A minha pergunta é, o que o Senhor lança no inferno? O conceito de pecado ou o portador do pecado? Entende? Tem essa pequena... Por isso a síntese do Evangelho, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O pecador vai morrer eternamente. Ele só não morrerá eternamente se ele entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é verdade isso? Entendem isso? Então, outro dia eu estava ouvindo, o pessoal às vezes fala, pô, Wagner, tu prega essas coisas aí porque tu é um calvinista. Não, eu não sou um calvinista. Não sou um calvinista. Eu não sou um calvinista. Não teria problema nenhum de ser. Mas eu já sempre falo que o calvinismo é um sistema teológico muito complexo, do qual eu não, além de não compreendê-lo na sua totalidade, eu não concordo com uma série de afirmações calvinistas. Ponto. Então, eu não sou um calvinista. Tá certo? Então, isso que eu estou dizendo para vocês, eu ouvi de Leonardo Ravenhill. Vocês já ouviram falar em Leonardo Ravenhill? Leonardo Ravenhill era um pregador pentecostal da Assembleia de Deus americana, muito antigo. Um homem sério com as Escrituras. Um pregador eloquente. Homem de Deus. A primeira vez que eu ouvi alguém falando a respeito disso
Foi Leonardo Ravenhill. E depois Paul Washer, citando Leonardo Ravenhill. Uhum. Exatamente. Exato. Exatamente. Uma coisa que a gente não percebe, fazendo um parênteses aqui, é que nós entramos num modo híbrido de viver a vida. Entende? No que sentido? Nós não percebemos, mas nós adquirimos a consciência do politicamente correto. Entende? Porque a frase é politicamente correto, a gente entende que isso é uma coisa boa. Parece que é uma coisa boa. Mas o politicamente correto, ele tira o senso crítico do homem. Ele tira. Entende? Você vai assistir hoje uma palestra, alguém, um coaching, né? Alguém que está lá falando sobre alguma coisa. Às vezes eu gosto de assistir por causa do futebol, né? A gente mexe com futebol. Algumas palestras, né? Motivacionais e tal. Apesar de eu não ser um fã da psicologia, tem coisas, principalmente dentro dessas situações motivacionais, que eu gosto muito para alguns nichos, né? Eu não acho bom para a igreja, mas eu acho interessante para uma equipe de futebol, por exemplo, né? Com o que a gente trabalha. Eu acho interessante ali para aquela equipe de futebol, porque a gente tem um foco ali de competição, de ganhar jogos, de fazer com que aqueles jogadores sobressaiam de alguma forma. Então eu vejo que as pessoas elas estão extremamente politicamente corretas no que elas querem dizer. Elas tiraram essas condições de gênero, elas não falam mais a respeito de verdades absolutas, de coisas que são absolutas, tudo é meio subjetivo. E isso aconteceu na igreja. Eu não falo mais contra o pecado, eu não falo mais contra aborto, entende? Porque teve uma irmã lá na igreja que ela entende que o feto até tantas semanas não é uma pessoa e ela abortou. Como é que eu vou falar de aborto na igreja? Não, eu vou falar. A gente não pode mais falar que homossexualismo é pecado, ou seja, Romanos 1 precisa ser arrancado das nossas Bíblias. Não posso mais falar sobre isso, porque pode ter homossexuais frequentando a igreja e tal, e daí vão se sentir ofendidas. Então, todo o evangelho é pregado no sentido de que eu não posso falar isso ou aquilo, porque as pessoas vão se sentir ofendidas. Eu não posso falar sobre pecado, porque as pessoas já vêm de uma semana sobrecarregadas, cheio de problemas, e chegar na igreja e ainda ouvir algumas coisas sobre isso, né? Sobre coisas pesadas. Não, eu preciso pregar coisas que tragam alívio para as pessoas. Então, pregar coisas que trazem alívio para as pessoas é alertá-las quanto à condição de vida que elas têm. Que se elas não mudarem, vai ser só paliativo. Elas vêm aqui no domingo, recebem uma palavra, quando é lá na segunda-feira, perto das 6 horas da tarde, já não está mais funcionando. Entende? Né? Não sei se vocês já ouviram a expressão, né? Eu vou no domingo na igreja para recarregar as baterias. Não, a gente recarrega as baterias durante a semana todinha, orando, lendo as escrituras, compreendendo, buscando a compreensão acerca do evangelho. Isso vai carregando as minhas baterias. E quando eu chego aqui no domingo, então eu venho cultuar esse Deus que recarrega as minhas baterias durante a semana. A igreja, quando a gente reúne aqui, né,
é um momento de comunhão, onde nós viemos cultuar e abençoar a vida dos nossos irmãos, né? Receber também a bênção através da vida dos nossos irmãos e do próprio Deus nesse lugar, sem dúvida alguma. Mas não é um posto de gasolina. Não é. Uma coisa que a gente ainda não aprendeu, que a gente vem no culto para dar muito mais do que para receber. É isso que a Escritura diz, é melhor dar do que receber. Nós vamos dar adoração, nós vamos dar o nosso tributo, nós vamos dar a glórias ao nosso Deus. E uma coisa que a gente não entendeu ainda, que como indivíduo, salvo por Cristo Jesus, há em nós todo o potencial de buscá-lo durante a semana inteira. Entende? Na semana que vem, uma coisa inusitada, se Deus assim nos permitir, acontecerá. Quem vai trazer a palavra aqui é o Gustavo. O Gustavo ele é esposo da Clara, lembra que nós estávamos orando? A Clara faleceu na terça-feira passada. Ela faleceu, né? E o Gustavo foi no dia 13, ele pregará no dia 13, 10 dias depois. Ele estará aqui, se Deus quiser, trazendo a palavra para a gente. Nas conversas que eu tive com ele enquanto a Clara estava doente, e claro que depois do falecimento dela, não dá para você ficar ali o tempo todo trovando, né, com uma pessoa que está enlutada ali, bem novo assim. Mas a compreensão desse rapaz acerca da vontade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da soberania de Deus é algo extremamente incrível. Quando nós estávamos orando pelo amigo do Samuel, o amigo do Tiago, vocês lembram dele que nós oramos por ele, faleceu também, já tem uns 5 meses, 4 meses, eu acho, 5 meses. O Tiago recebe uma mensagem da mãe do Samuel. Eu gostaria que todos nós, como cristãos, ouvíssemos aquela mensagem. É uma coisa incrível. Acerca de alguém realmente que conhece o Evangelho de Jesus e a soberania do Deus Todo-Poderoso. É incrível ouvir aquilo. E é incrível o testemunho do Samuel. Incrível o testemunho do pastor Mauro Israel, que é irmão aqui, falecido, né? Irmão do pastor Osvaldo. Que quando ele estava em tratamento de câncer, ele estava pregando, e ele disse uma frase interessante para a igreja. Ele falou para a igreja assim, olha, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Né? E alguns meses depois, ele faleceu, e sem dúvida, né, ele viu a glória de Deus. Então, entender o Evangelho é isso. Entender o Evangelho é isso. Entender o Evangelho não eu não amo a Deus e o sirvo e presto culto a Ele se a minha esposa for curada. Amém. Mas se ela falecer, como aconteceu com ele, eu continuo servindo e amando esse Deus, porque as nossas orações eram para que Deus fizesse a vontade dele, para que Deus curasse a Clara de alguma forma, e Deus curou. Deus a livrou de toda doença, de toda dor, Deus a livrou da morte. A levando para ele. Uma moça nova, 28 anos, né? São casados há pouquíssimo tempo, acho que uns 3 ou 4 anos no máximo. Deus quis assim, desse jeito, e tu olha para a vida do Gustavo e tu pensa assim, glórias a Deus, né? Pelo entendimento, tanto dele quanto da Clara, quando estava antes de ser hospitalizada, sabendo que o Senhor efetuaria ali a vontade dele de qualquer jeito. Né? Então, politicamente correto, ele fez isso daí. Ele tirou de nós essa percepção correta de quem nós somos, porque o politicamente correto, os fundamentos do politicamente correto são o humanismo. O humanismo. Os alicerces são o humanismo. O humanismo, ele é o contraponto da fé cristã. Tu entende? Então, sob essa perspectiva, o Evangelho diz o quê? Vocês são bons. Vocês são ouro fino de Ofir, né? Vocês são isso, vocês são aquilo outro. Vocês podem, vocês conseguem, vocês têm. E às vezes nós não vamos ter e nem conseguir. Vocês estão passando por situações que poderiam testemunhar acerca disso. E continuam firmes em Jesus Cristo. Entende? Sabendo que o Senhor é quem
controla todas as situações. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita saúde, com pouca saúde. Eu sei que isso é difícil a gente falar, porque quando não está no coro da gente, é tranquilo. Entende? Mas eu não tive no coro de algumas pessoas, mas eu conheci pessoas que colocaram o seu coro ali, como diz o outro, à prova e continuaram firmes. E aquilo estimula, né? Então, politicamente correto, ele fez isso, ele destruiu essa percepção que nós deveríamos ter de nós mesmos, como seres humanos caídos. Como seres humanos, eu não estou dizendo sem valor, não é isso que eu quero dizer, não quero chegar nesse extremismo, porque a Bíblia diz que nós somos a alegria de Deus, que Deus se alegra nos seus filhos, né? Que Deus ama os seus filhos, não é isso? Não estou dizendo que nós não temos valor nenhum. O que eu quero dizer é que nós não temos o valor que nós pensamos que temos. Essa é a diferença, entende? Nós não temos o valor que nós pensamos que temos. Muita gente falando, fui salvo por Jesus, olha só quanto Ele me ama, quanto eu tenho valor para Ele. Nós temos valor para Deus e Ele nos ama. Mas nós temos que olhar para isso como uma ação de graça, como diz as Escrituras. Porque a graça é algo que eu recebo porque eu não mereço. Olha só, se eu não mereço, então eu não posso trazer sobre mim um valor que eu não tenho. Eu não tenho. Entende? Porque a própria vida do homem afronta a santidade de Deus. Né? Então é isso. Então a justiça retributiva, né? O que vem a ser isso? Então um Deus justo precisa aplicar a sua plena justiça, né? E ele fez isso quando ele derrama sobre Cristo a sua ira. A ira que estava destinada a nós foi derramada sobre Cristo. Então ele nos substituiu, né? Ele recebeu a retribuição pelo nosso pecado nele mesmo. Aí tem a expiação purificadora. O que é isso? Né? Consiste em que a morte de Cristo removeu a responsabilidade penal de sofrer o castigo eterno por causa do pecado e da culpa que foram imputados a toda a raça humana pelo primeiro homem, Adão. Assim, a morte de Cristo como expiação purificadora é o ato de purificar pessoas pela remoção e perdão de pecados. Então, só para a gente ser justo, né? A primeira, propiciação, a gente vai ver em Levítico 16, né? Do verso 11 ao 17, e João 2:2, Romanos 3, 25, 26, que eu acho que a gente podia dar uma olhada, né? Aqui pelo menos em Romanos 3, 25, 26. Eu ouço pessoas assobiando assim, eu lembro da série do Mentalista. Perigoso isso. 3, 25, 26. Vai dizer o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Né? Ou seja, ele está sendo claro que Jesus recebeu a retribuição pelo pecado sobre ele. Né? Então a expiação purificadora, que eu acabei de falar, diz que a morte de Cristo é um ato de purificar os pecados pela remoção e perdão de pecado. Então, Hebreus 16 de novo. Aí a gente pode também, Levítico 16 e Hebreus 9, de 6 a 15. A gente pode abrir lá Hebreus. Acerca das questões da expiação, Hebreus é uma carta que elucida muita coisa. Né? Eu não sei se os irmãos sabem, né? O pastor Marcelo, Léo, a galera que está mais antenada aí, provável. Mas assim, Hebreus, ele é uma pregação. Hebreus é uma pregação. Alguém pegou
quem escreveu Hebreus escreveu para ministrar. Ele é do começo ao fim uma pregação que vai mostrando que o homem é pecador, a necessidade de salvação, a propiciação pelo pecado, a substituição penal, a redenção, a glorificação. A pessoa chegou lá, escreveu, o autor de Hebreus escreveu aquilo e provavelmente passou um dia lá na frente de um monte de gente explicando o Evangelho de Jesus. O Hebreus é um esboço de uma pregação que contempla o plano redentivo de Deus desde a encarnação de Cristo até a sua volta. Ele vai passando por todo esse processo, mostrando todo esse processo. Então, Hebreus, capítulo 9, verso 6, o João projetou ali, Hebreus 9, né? 6. Ele fala o seguinte: ora, depois de tudo isso, assim, preparado continuamente, entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Isso aqui não é uma profecia sobre 1517, não. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Né? A igreja deveria ler Hebreus pelo menos umas 10 vezes no ano, assim, no culto. Vamos abrir o livro de Hebreus esse domingo e nós vamos ler ele todo. Pelo menos umas 10 vezes no ano, assim. A gente pegar, dividir, vamos botar uma vez por mês. Deveria ler. Porque é fantástico. Né? Ou seja, existe aqui uma expiação que purifica o homem. Antigamente, o sangue, a cinza de novilha purificava o homem, né? Ali, purificava a carne. O homem era santificado por causa disso. Agora imagina o sangue de Jesus fazendo isso. Né? Então, esse é um dos aspectos, né? Gente, é 10h30, já a gente começou 9h30. Mais uns 15 minutos, a gente vai aqui. A redenção significa que... A redenção agora, falar sobre redenção. A gente já falou sobre propiciação, sobre expiação purificadora e agora sobre redenção. A redenção significa que nesse aspecto da morte de Cristo é destacado o pano de fundo que rivaliza com a escravidão, impetrada pelo pecado a todos os homens. Né? Todos os homens inequivocamente nascem escravos do pecado. Baseado nesta asseveração, é mister dizer que todo homem necessita que haja um pagamento pelo resgate, que o alforrie desta escravidão, pois sendo o homem o próprio escravo, está então o homem desprovido de poder de qualquer sorte para efetuar esse pagamento. Necessita ele que alguém o faça em seu lugar. Né? Segundo a doutrina da expiação, é através da redenção que Cristo oferece seu sangue como pagamento pela liberdade do homem. Né? A redenção como libertação da escravatura que o pecado impõe, começa nessa vida e ela vai se perpetuar com a ressurreição
do corpo, né? A gente pode ler lá Marcos 10, 45. Novo Testamento, Marcos 10, 45. 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Eu não fui no exército, mas no exército tem uma expressão, né, que é parecida com essa, né? De você, de rendição, né? Quando você rende o outro, né? O cara está lá trabalhando e aí alguém vai lá e fica no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. Ele vai e fica no nosso lugar. Entende? Havia sobre nós uma pena. Nós éramos inimigos de Deus. O que a redenção faz? Ela faz com que nós éramos escravos do pecado. Né? Jesus vem e paga a carta de alforria. Eu acho que ele vai falar isso em... Não Colossenses, Tessalonicenses. Que ele vai dizer que ele prega como se fosse aquela nota promissória na cruz, né? E ali então está pago o resgate. Né? Enquanto o inimigo se ria dele, eu não lembro o texto de cabeça agora. Enquanto o inimigo se ria dele, né? Enquanto o inimigo achava que havia vencido, né? Ele paga com o sangue dele esse resgate por nós, ele nos rende. Né? É interessante. Às vezes eu fico na minha mente, vem uma cena assim, ó, eu pregado na cruz, eu lá pregado na cruz por causa dos meus pecados, agonizando, e Jesus chega e diz para mim assim, ó, desce daí, eu vou ficar no teu lugar. Eu vou ficar no teu lugar. Ou seja, ele está me substituindo. Ele está me rendendo. Outro vai no teu lugar. Cara, é tão bonita essa história, né? Porque a gente só vê um assassino, né? Ah, Barrabás é um assassino, a Bíblia fala sobre isso, né? Era um bandido. Todos os filmes figuram ele como bandido, né? Não era. Barrabás provavelmente era um zelote, né? E não era alguém tão iletrado ou um homem comum, né? Barrabás, né? O Barrabi, né? O filho do mestre. Ele era filho de alguém que era proeminente em Israel, né? Porque ninguém é chamado... Não é o nome dele não é Barrabás. É o filho de um mestre, de algum mestre. Por isso, isso é tão interessante de tu pensar que os próprios judeus que escreveram, os apóstolos que escreveram, não ousaram, não disseram o nome dele e também não disseram o nome do pai dele. Porque era alguém que alguns teóricos... Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Olha que coisa linda, né? Eu digo, essa história de Barrabás, ela é interessante, né? Eles não disseram nem o nome dele e nem o nome do pai dele. Aí vão dizer, não, eu penso mais em respeito que outra coisa, porque se Barrabás fosse um zelote, na mente dos judeus comuns, ele era um herói e não um vilão. Já parou para pensar nisso? Ele era um herói e não um vilão. Olha que coisa doida isso daí. Né? E alguns ainda dizem que o nome dele poderia também ser Jesus. Né? Porque um dos textos diz, vocês querem que eu solte este Jesus ou o outro? É interessante isso, né? Esse jogo de palavra ali que é feito no grego. Mas isso é só curiosidade assim de quem vive lendo algumas coisas mais supérfluas, né? Acerca
acerca das escrituras aqui, redenção. Outra coisa é reconciliação. Já está claro, né? O que é a reconciliação, né? É, é, é o conceito, né? O aspecto da morte de Cristo que rivaliza contra a inimizade gerada pelo pecado, né? O pecado gera inimizade entre o homem e Deus, não é isso que a Bíblia diz? Faz essa separação, né, entre o homem e Deus. Então, a morte na cruz, a substituição, né, a expiação de Cristo, né, aproxima o homem de Deus novamente. Cria entre o homem e Deus uma nova amizade, ou restaura a amizade antiga, né? Então, reconciliação é isso, né? Colossenses 2:20. Colossenses 2:20 a gente pode ler lá. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo... Não é Colossenses. É Colossenses? 2:20. Esse texto está errado aqui. Ah, sim. Vai falar sobre a amizade com... esse texto. Deixa eu olhar em 1 Timóteo 2:5, porque eu estou achando meio estranho. Timóteo 2:5 ele vai dizer o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que ele está querendo dizer com isso? Cristo faz essa mediação entre o homem e Deus, essa reaproximação, né? Um outro texto bíblico, me fugiu o endereço, mas Jesus ele diz o seguinte, né, que a Bíblia diz, né, que Jesus estava no mundo reconciliando o mundo com Deus, né? Eu acho que é 2 Coríntios capítulo 5, que é o lema dos embaixadores. Eu acho que é o lema dos embaixadores. 2 Coríntios. Me fugiu. Mas a Bíblia é clara em dizer isso, que Jesus fez essa reconciliação entre o homem e Deus, né? Um outro aspecto da expiação é a vitória cósmica, né? Que é um nome bonito, né? Vitória cósmica. É o aspecto da morte de Cristo que destaca a vitória dele sobre o pecado, sobre a morte, sobre a maldição da lei, sobre Satanás e os demônios. E ali a gente tem uma série de textos, né? 1 Coríntios capítulo 15:26, Romanos 4:15, 5 e 20, Romanos 8, de 8 a 11, Hebreus 2, de 14 a 15. Mas está claro, né? A expiação na cruz traz a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Isso aí, 5:19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Hã? Isso. Que é antes ali, não, mas é isso aqui mesmo. De sorte que somos embaixadores, exatamente. Dos embaixadores. Não, mas já vai. E aí tem a extensão da expiação, né? Beleza, acabou aí os 5, as 5, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Os 5 aspectos, né? Que é a propiciação, expiação purificadora, redenção, reconciliação e vitória. E a vitória cósmica. A vitória cósmica significa que é uma vitória sobre todo o cosmos, vamos dizer assim, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos cósmicos, né? Ele foi vencedor, né? Vencendo coisas físicas quanto espirituais, né? A extensão da expiação a gente vai ficar ali, ó, para ser bem claro, né?
Se tratando de expiação, o debate mais abrangente de proporções históricas é o debate acerca das expiações limitada e ilimitada. Já ouviram falar sobre isso? Expiação limitada e expiação ilimitada, né? O que é expiação limitada? É a perspectiva em que Cristo morreu com a intenção real e certa de salvar somente os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que Deus predestinou, ou seja, destinou previamente para a salvação. Ponto. Isso é uma coisa. A ilimitada. A salvação ilimitada aponta para uma salvação mais ampla, em que Cristo morreu para salvar todos quanto quisessem ser salvos. Isto é, sua morte é o pagamento pelo pecado de todos os homens. Em um conceito mais esdrúxulo, significa que os homens são quem escolhem ser salvos por Deus. Em suma é isso. Tá? Não é nada muito mais, vamos dizer assim, elaborado do que isso. Né? A expiação limitada diz, Cristo morreu pelos eleitos, somente. Por isso é limitada. Limitada. A morte de Cristo foi somente para os eleitos. A ilimitada, a morte de Cristo é para todos os homens. Para todos os homens. Foi para todo o mundo. Né? E alguns dizem, ela é eficaz para todos os homens. Né? A minha pergunta é, por que todos os homens não estão salvos? Porque todos os homens não estão salvos. Porque só alguns homens são salvos. Aí alguns vão dizer, porque o homem escolheu isso. Ele escolheu, alguns homens não escolheram ser salvos. Aí eu faço uma pergunta. Diante da morte, quem escolhe morrer? Então são vários aspectos. A gente não vai entrar aqui vamos dizer assim, no cerne da questão, porque isso dá muito pano para manga e é muito grande, é conversa para uma vida toda, né? Os caras começaram a conversar sobre isso em 300 depois de Cristo. Nós já estamos no ano de 2021, né? Ou seja, mais aí perto de 700 anos, vamos botar aí 1.700 anos conversando a respeito disso, e as pessoas não chegam a um denominador comum, né? Então, em suma, naquilo que eu creio, né? O Senhor Jesus salva pessoas. Ele salva pessoas. Né? Ele é salvador. Eu tenho a minha opinião? Tenho. Eu tenho a minha posição? Tenho. Creio nela? Creio. Defendo ela? Defendo. Entende? Porque creio ser bíblica e mais bíblica, vamos dizer assim, vai mais no cerne do aspecto salvífico, e os textos corroboram bastante isso. Mas não vou dizer que as pessoas que creem na posição diferente da minha não são meus irmãos em Cristo e não são salvos. Não são meus irmãos em Cristo aqueles, na minha convicção, que colocam penduricalhos no Evangelho de Jesus. Ou seja, Jesus é o Salvador, mas eu preciso guardar o sábado. Jesus é Salvador, mas eu preciso ser um dizimista, ofertante, fiel, porque senão eu vou para o inferno por causa disso. Jesus é Salvador, mas eu preciso fazer tal coisa. Essa regrinha aqui, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, eu tenho muita... Quando eu falei aqui acerca de dízimos e ofertas, eu estou falando quando alguém coloca isso como condição salvífica, tá? Não estou dizendo que a pessoa não seja dizimista e ofertante, ela pode ser. Existem aspectos espirituais nisso, existe, né? Mas eles não são o que norteiam a salvação do homem, a alegria, a felicidade, a bênção de Deus sobre a vida do homem não consiste nessas coisas, entende? Não consiste, né? A Bíblia é clara em dizer, né, que ele abençoa diante de uma perspectiva dele mesmo, que ninguém sabe qual é, né? Que ninguém sabe qual é. Até porque se bênção financeira, se um aporte financeiro bom fosse sinal da bênção de Deus, alguns homens incrédulos seriam eles fruto dessa bênção. E um irmão pobre que batalha a semana toda apenas para conseguir comer, seria então maldito, diante dessa perspectiva teológica de que
uma estabilidade financeira é sinal da bênção de Deus. Não, vou dizer para vocês o que é sinal da bênção de Deus, o que eu entendo. Como sinal da bênção de Deus está lá em Gálatas capítulo 5, do verso 20 em diante. Né? A expressão do fruto do Espírito. Aquilo é sinal da bênção de Deus. Independente da condição financeira da pessoa. Entende isso? Do 22 em diante, né? Vai falar do 22 em diante ali, né? Então a extensão é isso. Ela abrange essa questão da expiação limitada, aonde a morte de Cristo é eficaz para os eleitos, aquele a quem ele predestinou desde antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras, ou a expiação também pode ser ilimitada, que se estende a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão é, esses todos na Bíblia são quem? Todos os homens ou os homens de todas as classes? Né? Essa é uma discussão que vai ser gerada. Né? Todos os homens são quem? Todos os homens do mundo? Se são todos os homens do mundo, porque todos os homens do mundo não são salvos? Se são todos os homens, se são os homens de todas as classes, pobre, rica, preto, branco, reis, políticos, garis, o que ele quer dizer com isso? Isso é uma discussão eterna, nós não vamos entrar nisso. É aquilo que eu disse, Jesus salva pessoas. E os salvos, eles demonstram a sua salvação através do fruto do Espírito. Ponto. Né? E aí a gente vai. Mas existe uma filosofia mais recente, que é a tese das múltiplas intenções, ou seja, que Deus, através da morte de Cristo, teve múltiplas intenções. Assegurar a salvação dos eleitos, assegurar, pagar a penalidade pela humanidade toda, a gente vai entrar no universalismo, né? Reconciliar todas as coisas com ele, ou seja, a morte de Cristo teve múltiplas intenções. Para um é isso, para outro é aquilo, para outro é aquilo outro. Claro que eu estou sendo bem simplista, ela é um argumento bem elaborado, mas segundo alguns é isso, entende? A morte de Cristo teve múltiplas intenções na cabeça de Deus. Deus tinha várias intenções a respeito disso. Né? Aí tem algumas teorias e modelos sobre expiação, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, que não interessa muito para a gente. Né? Erros a serem evitados, entender a expiação como uma influência subjetiva, em vez de uma realidade objetiva. Ou seja, subjetiva no sentido de que a morte de Cristo pode ser, talvez seja, quem sabe, ou a intenção de Cristo foi isso. Não. Né? Ele veio objetivamente e fez. Ponto. A expiação foi algo objetivo. Ele veio e praticou aquilo e fez aquilo, e as consequências daquilo é o que nós colhemos. Não é se. A expiação pode, consegue, talvez. Eu estou usando esse tipo de subjetividade, mas existe várias outras. Ela não é só uma influência subjetiva, ela é uma realidade objetiva, ela aconteceu. E porque ela aconteceu, nós estamos aqui. Essa é a minha concepção. Outra coisa é negar a justiça retributiva de Deus, né? De Deus e a consequente necessidade de propiciação. Que é a justiça retributiva, Deus, por ser um Deus justo, vai derramar a sua ira sobre o pecador. Né? Entende? Então, essa é a justiça retributiva. Né? E aí entender a necessidade da propiciação, ou seja, da morte de Cristo, do sangue de Cristo, como aquele que substitui o homem, que toma o lugar do homem, né? que derrama o seu sangue para que o homem seja salvo. Né? Eu preciso entender a necessidade dessa propiciação. Eu preciso entender que o homem, para ser salvo, precisa entender que ele necessita de um Salvador. Ele necessita de um Salvador. E o único que pode oferecer esse sacrifício
para que o homem seja salvo é Cristo, né? A outra coisa, para a gente terminar, aplicando a doutrina, né? Em relação à obra de Cristo, a gente precisa dar a importância que ela merece. Muitas vezes na igreja a gente não conversa sobre isso. Dificilmente numa escola dominical nós vamos tratar desses assuntos teológicos mais profundos. Por quê? Porque para alguns, fora de contexto, a frase é: a letra mata e o espírito vivifica, né? Que não tem nada a ver com estudar a Bíblia, né? O contexto não é esse, né? Não existe pregar o Evangelho sem conhecer o Evangelho. Não existe pregar o Evangelho sem conhecer as Escrituras. Entende? Nós só temos Bíblias em português porque alguém que conhecia hebraico, alguém que conhecia grego, traduziu. E Tyndall, o inglês, né, que traduziu ela para o inglês, pagou com a vida dele. Pagou com a vida dele para que a gente pudesse ter as Escrituras no nosso idioma. Entende? Porque 1600 e alguma coisa, quando ele vivia lá, era heresia. Heresia, era tratado como herege alguém que pregasse na língua popular, alguém que escrevesse as escrituras na língua popular. Isso começou com John Wycliffe, né? John Hus. Oi? Era pós-reforma, sim. Sim, a reforma protestante na Alemanha abriu esse leque. Mas a Alemanha comprou a ideia, né? A Inglaterra já não. A Inglaterra tinha um problema ali ainda, né? Depois com Luís foi o rei Ricardo, né? Que aí compôs aquela versão King James, né? Da Bíblia, é que tem toda aquela situação, né? Ele era casado com aquela Isabel lá, que era meio doida da cabeça, e ela não gerava um filho homem, então ele queria se separar. Primeiro já casou com ela por uma anuência da Igreja Católica, né? O Papa liberou ele para casar, porque ele não podia, né? Casar com ela. Por alguma situação, se eu não me engano, ela era a segunda esposa. Depois porque o católico, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, ele não aceita o divórcio e não recasa pessoas, né? Não recasa pessoas. A pessoa separou, não pode recasar na igreja. Não aceita o divórcio, né? Então isso era muito mais latente lá. E Ricardo ficava imaginando que não era vontade de Deus que ele fosse casado com aquela Isabel de Aragão, aquele negócio todo. O que aconteceu? Ele cria uma religião, né? Que é o anglicanismo, para que ele pudesse casar, acho que com Maria Tudor, né? Depois, e aí ele gera um filho, aquele negócio todo, e aí nasce a igreja da Inglaterra. Mas até aí, não. Aí quem comandava era a igreja de Roma, e os cultos, a Bíblia, né? Ela era em latim. As missas eram em latim e a escritura era Vulgata, né? Que era em latim também. Né? Usavam o Antigo Testamento, eles usavam ainda a Septuaginta, né? E depois ainda, aí depois eles compõem essa quem que foi o cara? Foi a Vulgata esqueci, um daqueles bispos lá. Eles compõem a Vulgata e aí é em latim, acabou. A voz de Deus é aquela voz ali. Mas esse inglês, Tyndall, se não me engano, se não me foge o nome dele, o desejo do coração dele era que o povo ouvisse as escrituras na sua própria língua, né? E eles ali é que grafaram o inglês, né? Que começaram a grafar o inglês mesmo e tornar o inglês popular, né? O inglês é baseado no alemão, é uma língua baseada no alemão, e eles então começaram a grafar, e aí bem naquela época começou a prensa, né? Já foi Gutenberg, né? Que chama? A prensa, e aí então o negócio começou a ficar. E eles contrabandeavam, era uma coisa mais incrível, né? O cara ia lá comprar pão, aí aquele cara que vendia pão, ele também contrabandeava Bíblia.
né? Então o cara comprava o pão, já metia uma Bíblia na sacola, pagava por baixo dos panos e ia embora. E aí se reuniam em casas, em poucas pessoas, para ouvir as escrituras na sua própria língua. Então ele acabou sendo morto por esganamento. Vocês já viram isso? Sabe como é que acontecia? Tinha um buraco assim numa estaca, aqui tinha 2 buracos, o cara enfiava a corda, colocava uma madeira por trás, tipo um torniquete, né? Enfiava a cabeça do cara ali, a corda pegava aqui, o torniquete ele ia apertando, aí o cara morria por esganadura. Morria ali por esganadura e depois tacaram fogo no corpo dele. Porque ele queria que as pessoas lessem as escrituras na língua dele. E aí, me perdoem a expressão, nós temos que aturar muitas vezes assim os mimimis, né? Aquele irmão não olhou, não me cumprimentou, aquele irmão disse uma coisa que eu não gostei. É assim. Enquanto pessoas morriam porque queriam que os outros ouvissem a Bíblia na sua própria língua, né? Hebreus 10, a gente devia ler. Hebreus 10. Tem uma expressão que a gente estava ouvindo outro dia o Marcos Granconato falar, que é meno. Meno, a expressão. Eu não me removo daqui. Aí tinha a outra, era? Ripomeno. A expressão de Hebreus é ripomeno, ou seja, eles estavam sofrendo, apanhando, sendo batidos, escarnecidos, humilhados, e a expressão ripomeno é o seguinte: eu não arredo o pé. Eu fico mais do que o necessário. E ripomeno é ficar mais do que o necessário. Eu fico, o que significa ali em Hebreus 10 é que pode acontecer o que for, eu não saio daqui. Falando sobre a vida cristã, né? Falando sobre eu não abandono. Eu não abandono, né? Hoje, se o pastor prega sobre pecado, eu vou procurar o David Leonardo na internet, que diz que eu sou a coroa, que eu sou o centro do coração de Deus, né? Você prega sobre o pecado num domingo com a igreja cheia, no outro tem 8 pessoas. Entende? Tem 8 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu estou numa luta, porque eu estudei 2 textos para pregar essa noite. Não, 2 textos não, um tema e um texto. E eu estou numa luta latente. Só que tem coisas que Deus faz que é incrível. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de escutar Leonardo Ravenhill? Ontem, quando eu fui escutar o Leonardo Ravenhill, ele me prega o texto de 2 Timóteo capítulo 6, né? Meu Deus, eu até esqueci o texto agora. Que diz que ele orientando Timóteo, Paulo orientando Timóteo, dizia que nos últimos tempos, Timóteo, as pessoas terão coceiras, comichões no ouvido e vão querer ouvir somente o que elas pensam. E eu nessa luta, prego esse texto ou prego o outro tema, né? Que eu tenho proposto lá. E quando ontem à noite eu vou ouvir Leonardo Ravenhill, pensem qual era o tema, né? E aí estamos na luta. Porque é realmente isso, né? É realmente isso. Meus irmãos, a gente deu uma estendida hoje, mas glória a Deus por isso, né? Pelo menos para mim, glória a Deus por isso para mim, né? Eu gosto de falar bastante. E eu acho que a igreja do Senhor, ela perde muitas oportunidades que Deus dá pra gente, assim, né? Tipo, eu vou orar, depois eu falo para os irmãos, aí tu fecha aí, tá? Por favor. Querido Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade e graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovaram essa manhã, Deus, é o fator de que nós não sejamos consumidos. Obrigado. Obrigado por cada um desses irmãos que estão aqui, Deus, por aqueles que vão assistir depois dessa gravação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que, Deus, nós tenhamos um coração gratos, inclinados ao Senhor, sendo sabedores, Deus, de que em toda e qualquer situação, Tu és aquele que controla todas as coisas. Nós te amamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Pode